Sério, pare de se cobrar tanto. A cobrança é boa, você se cobrar um pouco, você se cobrar no seu limite é adequado, é interessante, é inteligente. Se cobrar demais é bobeira, é burrice. Aprende logo de uma vez. Você é imperfeito, você vai errar, você vai fracassar, você vai falhar enquanto pai, mãe, marido, esposa, namorado, namorada, enquanto filho, filha. Você vai machucar alguém perto de você, você vai fazer cagadas ao longo da vida, você vai pensar que é um bosta cedo ou tarde, você vai querer gritar em alguns momentos, você vai, enfim, você vai decepcionar algumas pessoas, pai, mãe, familiares, amigos, enfim. E aceita que você é imperfeito, porque não existe perfeição. É natural que a gente sempre queira buscar a perfeição. Parece que é uma das metas do ser humano ser perfeito. Aliás, o perfeccionismo ele é uma desgraça para nós seres humanos. E quando eu digo isso, não é um achismo, não é algo que alguém me contou. Eu era muito perfeccionista, eu era o rei da perfeição. Eu brincava que eu tinha praticamente uma necessidade de ser perfeito. Eu era o rei da cobrança, da autocobrança. Eu mesmo me cobrava em níveis absurdos, absurdos mesmo. E eu entendi ao longo do tempo que a cobrança é interessante, você tem que se cobrar para você melhorar, para você aperfeiçoar, porque entende que a busca não é pela perfeição, mas a busca é sim pelo aperfeiçoamento. Sempre, sempre que eu encontro pessoas que têm características perfeccionistas, elas, em algum momento, elas passam por períodos de sofrimento muito intenso. Isso quando os perfeccionistas não estão sofrendo um pouquinho, mas constantemente. É aquela dorzinha que todo dia está ali, te incomodando. Parece que não é nada, mas ela está ali, aquela dor, aquele incômodo, aquele desconforto, porque a gente tem esse mal às vezes dentro de nós que é a busca pela perfeição. Eu não sei da onde vem o seu perfeccionismo, se você é perfeccionista, porque geralmente quem se cobra muito tem uma tendência a ser perfeccionista. Mas algumas explicações que são lógicas, que têm ciência por trás, tem algumas evidências científicas, vem geralmente da infância, quando uma criança ouve muito, por exemplo, que ela precisa ser melhor, precisa ser perfeito, tirar nota 9 não tá bom, tem que tirar 10. Mas, pô, tirou 9, parabéns, mas você podia ter tirado 10, né? Ou seja, a gente joga aquela cobrança no melhor, no nível do perfeito, e aí acaba às vezes você criando essa característica. Ou então uma criança que busca perfeição, e eu digo criança porque nossos traços, nossos hábitos e comportamentos geralmente vêm da infância. Praticamente tudo vem de lá, até que você entenda isso na fase adulta e resolva mudar. Então, também crianças que queriam chamar a atenção dos pais, por exemplo, elas tendem a buscar a perfeição. Pode ser uma das maneiras que elas encontram para tentar chamar a atenção dos pais. Se eu for perfeito, meu pai vai me dar atenção, vai me dar um presente, vai me dar um carinho. Geralmente, criança busca por atenção. Aliás, o ser humano busca por atenção. E aí isso nos leva à autocobrança. Então, eu estou sempre me cobrando para que eu chegue sempre no nível mais alto da perfeição, porque eu acredito que aí sim eu vou conseguir conquistar aquilo que eu realmente desejo, seja um auto-merecimento, seja a atenção das pessoas, seja um elogio dos meus pares, né, da minha família, do meu cônjuge ou dos meus amigos. Então, é uma busca que não te leva a lugar nenhum, porque se você partir do princípio que não existe perfeição, o que que você está de fato buscando? Não vai ter fim, não vai acabar. Então, a gente tem que aceitar a natureza do ser humano, que é imperfeita, a nossa natureza imperfeita. Mas também isso não quer dizer que a gente deve ser um bunda mole, né? Um tanga frouxa, como eu costumo dizer. Significa que a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio. Eu tenho que me cobrar naquele nível que eu posso oferecer. E eu hoje eu consigo entender, consigo sentir, perceber dentro de mim quando eu estou passando do limite, quando eu estou me cobrando mais do que eu posso entregar, ou quando eu estou me cobrando num nível que na verdade não é para mim, mas sim para mostrar algo para o outro. Ou seja, quando eu estou com o meu ego ali controlando as minhas ações. Porque uma coisa é certa, a busca pelo aperfeiçoamento,
ele é interessante e deve ser feito. Como dizia, né, como diz o Mário Sérgio Cortella num livro que ele tem, a vida já é curta para ser medíocre. E isso quer dizer que também a gente não deve aceitar um comodismo, ficar parado e aceitar qualquer coisa, ou aceitar que a gente não vai evoluir, se desenvolver. Mas significa que a gente tem que dar o nosso melhor. E dar o nosso melhor no momento que a gente está, com a condição que a gente tem, até que a gente encontre um momento ainda melhor e condições mais favoráveis para dar ainda mais aquilo que a gente pode oferecer. Então, é muito comum a gente ver pessoas se cobrando num nível que não faz sentido. Dá para perceber, eu conseguia ver no comportamento de alguns alunos na faculdade que eles estavam se cobrando para mostrar para os pais que eles eram capazes daquilo, mas não fazia sentido para eles, não era o que eles realmente estavam buscando ali. Então, muita gente hoje, eu via isso, muitos alunos faziam faculdade ou faziam determinados cursos só para mostrar para o outro, ou para os outros, ou geralmente para a família, para os pais, que eles eram capazes. Sabe aquela coisa do tinhoso? Eu era muito assim, e de vou fazer só para mostrar que eu posso, vou fazer isso só para provar que eu consigo chegar lá. Isso não é bom quando vira nocivo, quando isso começa a te afetar, fazer mal para ti mesmo. Por que que eu digo isso? Eu já tive várias situações em que eu estava me cobrando muito além do que eu precisava de fato. Já cheguei a correr 50 quilômetros com uma dor insuportável de chorar. Nos últimos 20 quilômetros eu não, era uma cobrança desnecessária. Até um certo tempo estava fazendo sentido. Depois era uma autocobrança muito além do que eu precisava. Mas por alguma coisa de necessidade de sentir que está doendo, me fez fazer essa idiotice, digamos assim, de correr 50 quilômetros com uma dor insuportável. Já nadei 20 quilômetros numa piscina chorando, praticamente nos últimos 5, 10 quilômetros, chorando de encher o óculos d'água, porque era uma autocobrança muito grande. Isso me ajudou a chegar em alguns lugares. Eu consegui ser campeão brasileiro de maratonas aquáticas, que é uma coisa boa, mas será que precisava passar por isso? Será que isso realmente era necessário? Será que é preciso sofrer para você amadurecer, para você evoluir, se desenvolver? Hoje eu tenho uma clareza muito grande e tenho certeza que não. Não é necessário sofrimento para você evoluir, se desenvolver. A dor é inevitável. Sempre que você se coloca numa situação desconfortável e você se cobra para chegar num próximo nível, vai ter uma dor envolvida, vai ter uma dor nesse processo. E ela é uma dor que, se você aprender a lidar com ela, vai ser gostoso. Mas o sofrimento, não. Eu sempre digo que dor é opcional. Aliás, dor é inevitável. Sofrimento é opcional. E aí você entende que o sofrimento está no nível da tua cobrança. Agora, se você está se cobrando muito, você vai se levar num nível de sofrimento, queira você ou não. Então, a autocobrança, ela é boa, ela deve ser ensinada para a gente, as pessoas devem aprender a se autocobrarem, mas antes de cobrar a si mesmo, você precisa se conhecer para saber até onde você é capaz de responder. Hoje eu tenho clareza mental e sei quando eu estou evitando algo por não conseguir de fato ainda realizar, ou porque eu estou procrastinando, estou de preguiça, digamos assim. Hoje eu sei até onde vai o meu limite daquilo que, não, eu realmente eu tenho consciência que eu posso dar mais, ou então não, realmente agora eu estou no meu limite, eu já estou dando o meu máximo. Quando você ganha essa clareza interna, essa clareza mental, facilita muito e você tende a sofrer nada, zero, porque você não vai se submeter em coisas que não fazem sentido. Eu já cheguei a passar a madrugada inteira chorando porque eu estava me cobrando para fazer algo num nível muito alto mesmo, assim, ridículo. Eu estava realizando uma tarefa que não era nem da minha formação profissional. Eu estava realizando uma tarefa que era de outra formação profissional. Ou seja, eu mesmo não tinha as ferramentas e os recursos para realizar aquela tarefa no nível que eu estava me cobrando. Então não tinha sentido nenhum. O trabalho ficou bom? Pode ser que sim, mas entende que não é necessário passar por isso. Então a gente tem que saber lidar com a situação. Uma outra coisa que vem por trás, uma outra questão que surge também é a questão da pressão.
Porque uma coisa é certa, se a gente não fizer um pouquinho de pressão, o ser humano não vai para frente. Se você não criar desafios, e o desafio é uma forma de pressionar, você não vai para frente. Quando uma criança está nos primeiros anos de vida, você cria diversos desafios e você pressiona ela de uma certa forma para que ela consiga. Quando uma criança começa a rejeitar a tarefa que você está oferecendo, você dá uma pressionada para ela tentar de novo. Não, vamos lá, testa assim, agora vamos tentar de uma maneira diferente. Isso é pressionar. Então a pressão ela é boa, a pressão faz você melhorar. Só que a pressão em excesso te paralisa. Então existe também um certo nível de pressão que você pode fazer sobre você mesmo e sobre outras pessoas. Porque entende, o nível de pressão que eu aguento é diferente do nível de pressão que outras pessoas aguentam. Eu aprendi a trabalhar sob pressão. Eu fui treinado, minha infância e minha adolescência foi treinamento esportivo de alto rendimento. Eu era pressionado na baga, na tora, no último limite, acima do limite, todos os dias, todo santo dia. Então eu aprendi a suportar uma pressão diferente de outras pessoas. Mas todo mundo tem que entender e buscar o seu limiar de pressão. Então meu limiar está aqui, eu não vou me cobrar nesse nível porque eu sei que a pressão vai me paralisar. Então, hoje também, às vezes, eu determino algumas tarefas para mim. Pego ali uma lista de coisas a fazer, ou tenho um projeto que eu quero executar, e aí eu começo a listar a coisa, e eu paro e penso, poxa, eu estou me pressionando tanto que eu estou me sentindo paralisado. Então, eu tenho que aliviar a pressão para eu conseguir ir para frente de novo, para eu melhorar, para eu estar sempre evoluindo, sempre melhorando, me aperfeiçoando e sem ficar paralisado. Geralmente, as pessoas que estão perdidas, elas estão pressionadas além do limite, que elas mesmas suportam. Vou até repetir isso aí, porque talvez seja o seu caso. Sempre que as pessoas estão paralisadas, sempre que elas estão perdidas, é porque elas estão com uma pressão muito grande, uma pressão muito grande mesmo. Seja emocional, que é geralmente 99% dos casos, ou física, quando envolve algum esforço físico. Por exemplo, alguém que trabalha em casa, uma mãe, uma mulher que fica em casa limpando a casa o dia inteiro, cozinhando, lavando, passando, arrumando tudo. Isso é uma pressão física muito grande. E ela pode se sentir perdida porque ela já está ali no seu limiar. Mas a maioria das pressões que a gente tem nos dias de hoje são emocionais. Então, se você está se sentindo perdido, se você não sabe o que está acontecendo, você está assim, caramba, e agora? É muita pressão que está em cima de você. E aí você tem que parar e pensar o seguinte: da onde está vindo essa pressão? É uma pressão que eu mesmo estou fazendo sobre mim? É uma pressão que eu estou gerando para mim mesmo? Ou seja, eu estou me pressionando a ter um emprego melhor, eu estou me pressionando a comprar alguma coisa que eu quero, eu estou me pressionando a mudar de vida, eu estou me pressionando a ser um pai, uma mãe melhor, estou me pressionando a ser uma esposa, um marido melhor. Da onde está vindo essa pressão? Ela é interna, é um jogo mental interno meu, eu que estou me pressionando e me cutucando, me provocando, ou é de fora? Meu chefe que está me sugando demais, está pedindo muito, está exigindo demais, meu marido, minha esposa que está me pressionando demais, está me exigindo muito, os meus filhos estão me cobrando demais, eu estou sentindo pressionada, a família, pai, mãe, está te cobrando para sair de casa, está te cobrando para você tomar um rumo na vida, que isso é muito comum, pais cobram e pressionam os filhos demais para eles decidirem o que eles querem fazer, para onde é que eles vão. Então, qual é o nível de cobrança e de onde ela está vindo? Da onde vem essa pressão? Quando você para, pensa sobre isso, você entende, poxa, realmente, eu mesmo estou me cobrando, então é hora de você conversar com você mesmo. Chegar na frente do espelho, olhar na frente do espelho, olhar no fundo do seu olho e dizer, e aí, que nós podemos fazer para melhorar essa situação? E agora, se for uma pressão, uma cobrança externa, seja de quem for, da família, do cônjuge, dos filhos, do chefe, dos amigos, chama para conversar, olha no olho e fala assim, olha, eu estou no meu limite, eu não estou mais aguentando, eu estou paralisado, eu não consigo mais me movimentar, não estou melhorando, eu estou piorando, mas eu gostaria de melhorar, eu gostaria de ser melhor, mas esse nível de cobrança está exigindo demais de mim e eu não consigo mais ir à frente. Dá para a gente ajustar isso? Dá para a gente ajustar a pressão?
Porque, ao mesmo tempo, eu entendo que todo mundo quer melhorar, todo mundo quer evoluir. Isso está dentro da nossa mente, está dentro da nossa sistema, do nosso cérebro. Nós fomos preparados para continuamente evoluir, para continuamente ser melhor. Mas, se você pressiona demais, não dá certo. Pressão demais paralisa. E pressão de menos, por outro lado, deixa você morno. Pressão de menos deixa você na vida medíocre, na mediocridade. Você não termina as coisas, você não avança, você não sai do lugar, você fica acomodado. Então, mediocridade é morte lenta também. Como diz aí, Deus cospe os mornos, né? Não gosta de gente morna. Você tem que ser quente, forte ou gelado, mas nunca morno. Então, quem está muito morno, quem está assim, muito tanga frouxa, que eu brinco, né? O tanga frouxa é aquela pessoa que não fede nem cheira, que não vai para frente nem vai para trás, é o famoso não come, não sai da moita, é aquele que fica ali girando, girando, girando e não vai para lugar nenhum. Isso também é ruim. Pessoas que estão assim precisam um pouco de pressão, precisa de um pouco de incentivo externo. E você vai entender que ao longo da vida, ao longo da nossa existência, do ser humano, né, do nascimento até a morte, em alguns momentos no começo da vida é preciso de pressão externa. É justamente o papel dos pais, dos educadores da escola. Quando a criança, o adolescente está começando ali a ter um pouco mais de autonomia do próprio comportamento, precisa ter uma certa pressão externa para que ele pense, reflita, haja e busque uma evolução, um caminho. Então, a pressão externa não é ruim, a pressão interna não é ruim. O ruim é você exigir demais, você botar muita pressão e aí paralisar. Então, é lógico, tem que pressionar. Você tem que tomar uns chutes na bunda de vez em quando, você tem que tomar uns tapas assim no rosto, metaforicamente. Você mesmo fala assim, pô, e aí, vamos reagir, vamos entregar mais, vamos pressionar. Então, agora eu vou colocar prazo, vou colocar meta, vou colocar determinações, vou definir o que eu quero, para onde eu quero, por que eu quero. Isso é colocar uma pressão em você para você agir de forma positiva. Se você não tem meta, se você não tem clareza do que você quer, para onde você quer ir, com quem que você quer ir, por que você quer ir, se você não tem clareza do que você está fazendo aqui, se você não sabe o porquê das coisas que você faz, o porquê que você faz o que você faz, você acaba ficando ali com pouca pressão. E aí você aceita o comodismo, fica naquela zona de desconforto eterno. É como se alguém estivesse pegando o teu braço, apertando, você olha assim, poxa, está incomodando, está desconfortável, mas eu consigo aguentar mais um dia, mais 2 dias, 3 dias, e daqui a pouco teu braço está dormente, você nem sente mais ele. E é o que acontece com a maioria das pessoas. A vida adormeceu, o entusiasmo de vida adormeceu, e aí você fica ali naquele chove e não molha. Então é preciso, às vezes, alguém vir pressionar você, alguém, às vezes, dar uma pressionada. E a melhor pessoa para fazer isso é você mesmo. Só que você precisa ter clareza da sua existência. Você precisa ter clareza sobre você mesmo. O que você quer, por que você quer, como você quer, quem que você quer, para onde você quer ir. E aí, quando você consegue atingir isso, você consegue, pelo menos, achar um norte. E aí, quando você encontrar o norte, você vai começar a se pressionar, a se pressionar. Começa pequenininho. Poxa, agora eu vou fazer algo desconfortante só para causar uma pressão. Não é à toa que veio o tal do milagre da manhã, tomar banho gelado. Para que serve banho gelado de manhã? Existe hoje uma ciência por trás do banho gelado, que tem diversas pessoas na internet falando, né? Toma banho gelado quando você acorda. Eu fazia isso, na verdade, todos os dias durante a minha adolescência, porque eu nadava às 5 da manhã. Toda vez que eu pulava na piscina era água gelada, não tinha água quente. Ou seja, eu sempre tomei banho gelado de manhã. Hoje eu acordo e tomo banho quente. Mas por que o banho gelado? Porque o banho gelado é uma pressão na sua vida, no seu cérebro, uma pressionada no cérebro para você o quê? Ser melhor, para você resistir mais, suportar mais. E aí um outro assunto também que está muito na moda é acordar de madrugada. Acorde às 4:30 da manhã, às 5 da manhã. Eu adoro acordar de manhã cedo. Para mim, a vida, quando eu acordo antes do sol, é incrível, porque eu vejo o dia nascer. Parece que eu me sinto especial. Eu me sinto é, abençoado por ter acordado antes do sol nascer. Não faço todo dia. Gostaria de fazer mais. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu não tenho
o hábito diário, né? O hábito de acordar às 4:30 da manhã, como eu tinha antes. Mas é algo que eu sei que me fez muito bem, porque eu fui obrigado a pressionar meu cérebro para acordar às 4:30. O que significa acordar às 4:30? O que significa tomar um banho gelado? Nada mais do que pressionar o seu cérebro a fazer coisas mais difíceis, para você se aperfeiçoar, aperfeiçoar sua tolerância à dor, sua resistência fisiológica, sua resiliência mental, a sua disciplina, o seu comprometimento. Então não é o banho gelado pelo banho gelado, nem 4:30 da manhã você acordar por acordar 4:30, mas o que isso faz no seu sistema nervoso, no seu cérebro, na sua mente? Te joga uma pressão saudável e que você consegue aos poucos ir dominando. Então, se você acorda às 8 da manhã, não vai correr para 4:30 da manhã, porque das 8 às 4:30 da manhã é uma diferença muito grande. Você vai pressionar demais o seu cérebro, talvez você não aguente o tranco. Agora, se você está sem paciência, se você não gosta de perder tempo, você odeia perder tempo, assim como eu também não gosto de perder tempo, eu vou das 8 para as 4:30 da manhã. Porque se é para mudar, se é para melhorar, vamos fazer logo esse negócio. Não quero continuar nessa nhaca aqui que eu estou vivendo. Então, depende do teu perfil. Se você precisa ser mais cauteloso, das 8:30 você passa o despertador para 7:30, das 7:30 você passa para as 7 horas, 6:30, 6 horas, 5:30, 5 horas, 4:30. Então, em algumas semanas, você vai conseguir mudar o seu hábito de acordar de manhã cedo. Ah, o banho gelado é muito dolorido? Tranquilo, toma banho quente. Sabe o que eu fazia para acostumar? Até hoje eu tenho esse hábito ainda, principalmente no inverno. Parece loucura, mas é uma forma de eu manter o meu fisiológico resistente, por isso que eu sinto menos frio do que a maioria das pessoas, porque eu treino o meu fisiológico, porque as pessoas acham que é loucura tomar um banho gelado no inverno, mas isso aí tem uma ciência por trás, existe uma explicação para isso, então eu consigo melhorar o metabolismo e o funcionamento do meu corpo para me manter aquecido por mais tempo. Então eu tenho uma percepção de frio muito menor do que a maioria das pessoas. E o que eu faço, por exemplo? Tomo meu banho na temperatura normal, do dia a dia. E aí, depois de eu lavar o cabelo, lavar o corpo, quando eu tiver assim, agora eu vou sair do banho, o que eu faço? Eu pego e coloco um pouquinho mais gelado. E aí fico ali 5 segundos. Aí coloco um pouquinho mais gelado, 5 segundos. Um pouquinho mais gelado, 5 segundos. Aí eu pego e carco no gelado, tipo, direto da rua, e fico ali tremendo, 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 até que fala, não dá mais. Eu vou lá e desligo o chuveiro. Ai, Patrick, mas isso aí é idiotice. Talvez seja, mas talvez essa seja a diferença entre eu e você. O porquê que eu sou mais resiliente mentalmente e porquê que talvez você não consiga ser resiliente. Então é preciso fazer algumas ações, pressionar o teu cérebro e tua mente para você desenvolver habilidades que você ainda não tem ou para aperfeiçoar as habilidades que você já tem. Porque lembra que nós estamos falando nesse vídeo é só e somente sobre autocobrança, sobre pressão, sobre perfeição e aperfeiçoamento. Pessoas que buscam a perfeição, elas vão sempre estar correndo atrás do próprio rabo. Agora, quando você busca o aperfeiçoamento, você começa a decolar e achar o teu rumo. Porque a perfeição não existe, então você está buscando o quê? Buscando algo que não tem sentido. E o problema é da perfeição, de quem busca a perfeição, é que você nunca vai ter um estágio que você vai olhar assim, poxa, agora eu estou confortável. Você não curte a evolução. Agora, quando você busca o aperfeiçoamento, você está vendo todos os dias que você está melhorando. E aí todo dia você fala, poxa, hoje eu consegui ficar um segundo a mais no banho frio. Hoje eu acordei um minuto mais cedo. Hoje eu consegui trabalhar uma hora a mais. Hoje eu consegui me concentrar, me focar no trabalho durante 15 minutos a mais. Isso é aperfeiçoamento. Agora, a perfeição é o quê? Você nunca tomou banho gelado e agora você quer ficar nos próximos 3 meses tomando banho gelado. Você não vai conseguir. Provavelmente não vai conseguir. Pouquíssimas chances de você realmente conseguir isso. Então, buscar a perfeição ela é perigosa, porque você não consegue desfrutar das pequenas vitórias do aperfeiçoamento. Por isso que a gente tem que ter os objetivos, as metas, para onde a gente está indo, como é que a gente vai fazer, o plano de ação. Eu preciso me preparar para isso. Hoje eu tenho muita clareza sobre essas questões e até por isso que eu criei um método chamado DPA, que é um método que ajuda você a transformar a sua mentalidade, a sua mente, a sua forma de pensar para te ajudar a conquistar aquilo que você realmente está buscando na vida, seja lá o que for. Então, se você está querendo mudar alguma coisa na vida,
tem 3 etapas que você vai passar, queira você ou não. Não tem como você não passar por essas 3 etapas, que é justamente os 3 grandes pilares do método DPA, que é dominar as emoções. Sempre que se fala em mudança, você fica, de alguma forma, reativo. As emoções vêm à flor da pele. Sempre que vem alguma coisa relacionada a mudar, a mudança, as emoções surgem. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dominar as emoções. Depois que eu dominei as emoções, qual que é o próximo passo? Me preparar mentalmente. Por isso que o segundo pilar do método DPA é a preparação mental. O que é a preparação mental? Eu parar, minhas emoções estão dominadas e agora eu vou me preparar mentalmente para fazer a ação que eu quero. Então, quando eu consigo sentar e me preparar mentalmente, eu consigo ficar muito mais confortável com o processo de mudança. Eu vou conseguir mudar de maneira mais rápida, mais fácil e mais prazerosa. Porque as pessoas acham que mudar dói, que mudar demora, que mudar é difícil. Isso aí é mito popular, isso aí é uma cultura popular ruim que a gente carrega. O problema não é mudar. O problema é que para mudar você precisa dominar as emoções, se preparar mentalmente. E aí a terceira etapa é justamente a ação, que é você entrar em ação. Depois que você domina as suas emoções e se prepara mentalmente, entrar em ação é a coisa mais fácil do mundo, é quase que naturalmente você vai fazer isso. Só que as pessoas fazem o quê? Elas invertem, ao invés de fazer essa sequência, que tem que ser nessa sequência, dominar as emoções, se preparar mentalmente e entrar em ação, o que as pessoas querem? Querem entrar em ação. Aí elas descobriram que tomar banho às 4:30 da manhã, gelado, vai fazer elas mudar de vida para melhor. O que elas fazem? Amanhã elas acordam às 4:30, vai para o chuveiro gelado, liga a água e não aguenta. E aí fala, não funciona esse negócio para mim. Esse negócio de acordar cedo não funciona, tomar banho gelado não serve para nada. Porque elas fazem de trás para frente, elas querem primeiro fazer a ação. Só que aí você vai para baixo do chuveiro, quando você liga a água gelada, se você não tiver domínio emocional e preparação mental, você não fica 5 segundos ali dentro. Se você não tiver tudo isso, você não aguenta fazer a ação. Então, a ação propriamente dita, colocar a mão na massa, fazer de fato a tarefa, a atividade, exige uma preparação mental. E para se preparar mentalmente, exige uma dominação das emoções, dominar as suas emoções. É muito lógico isso. Isso é o que a gente faz para conseguir mudar, seja lá o que for. Eu já usei essa estratégia desse método DPA ao longo da vida inteira. Para ser campeão brasileiro aos 17 anos, quando eu decidi que eu ia entrar no Campeonato Brasileiro, meu treinador falou: tu não está pronto ainda. Aí eu parei e falei assim: não, eu quero entrar no Campeonato Brasileiro, quero começar a competir no Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Aí ele me respondeu: tu não está pronto ainda. Falei: caramba, como assim? Aí ele disse: ó, daqui a um ano, ano que vem, nós vamos entrar no Campeonato Brasileiro. E aí tu vai estar totalmente pronto para competir. Eu fiquei bravo, porque eu queria ir para ação, eu queria fazer, eu queria começar a nadar, competir no Campeonato Brasileiro. Mas depois de um ano eu entendi que eu não estava pronto mentalmente, eu não estava preparado emocionalmente e eu tinha que, antes disso, aprender a dominar as minhas emoções. Então, olha que interessante isso. Quando a gente vai para a ação direta, a gente perde 80% do processo. E aí, depois de um ano, eu entrei no Campeonato Brasileiro. E aí eu estava muito bem preparado. Tanto é que eu chegava nas competições, o pessoal ficava, os adversários ficavam acovardados, porque eu chegava assim tão certo do que eu estava fazendo, eu chegava tão convicto do que eu cheguei ali para fazer, eu tinha tanta certeza, tanta clareza, tanta preparação mental e domínio emocional, que nada nem ninguém me desestabilizava. Podia estar chovendo canivete, podia ter um mar gigantesco. Quanto mais difícil estava o mar, mais eu gostava. Eu torcia para ter ressaca. E aí todo mundo ficava com medo e eu chegava ali assim, agora é minha vez. Eu lembrava do Senna, que competia na chuva com maestria incrível, domínio emocional, preparação mental, ação. Então, eu passei por esses estágios. Meu treinador me levou a entender a importância da preparação mental e do domínio emocional. Quando eu decidi aos 17 anos que eu ia fazer doutorado, ser professor universitário, eu levei 13 anos para passar por isso, para chegar nesse nível. E o que eu fiz? Dominei as emoções, me preparei mentalmente para tudo que eu ia ter que enfrentar e aí fui para a ação. Por isso que eu não desisti e por isso que eu consegui, antes dos 30, dar aula numa universidade pública, inclusive ter um título de doutor aos 30 anos.
não é sorte, não é acaso, não foi indicação, não foi o dinheiro que me fez chegar lá, porque eu vim de família pobre. Então, na verdade, tem um processo lógico por trás da mudança. Quando você decide abrir uma empresa, quando você decide sair de um trabalho, terminar um relacionamento ou iniciar um relacionamento, sempre você vai precisar passar pelas 3 etapas desse processo de mudança, que é domínio das emoções, preparação mental e entrar em ação, que é de fato executar, que é a estratégia, que é o método, a aplicação prática daquilo que você já conseguiu organizar na sua mente. Então, olha como é interessante. Todas as pessoas que tiveram sucesso em qualquer área da vida passaram por essas 3 etapas. E sempre que nós falhamos em alguma coisa na vida, nós ficamos devendo em alguma dessas etapas, seja no domínio emocional, na preparação mental ou até mesmo na ação, no método, na estratégia. Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza. E aí você entende a importância de você seguir um método, de você ter uma estratégia para chegar lá, de você saber as etapas que você vai passar para conseguir essa mudança. E aí talvez você esteja se perguntando, mas, Patrick, leva muito tempo para eu conseguir isso? Precisa de 5, 10, 20 anos? Com certeza não. Você precisa ter clareza. Você precisa saber o que são as emoções, como dominar as emoções. Você precisa saber qual o nível de preparação mental que você tem que ter, o que está por trás da preparação mental, se é autoconfiança, autoestima, autoimagem, resiliência, diminuição da ansiedade, diminuição dos estresses, da depressão, se é o aumento da sua disposição, da sua motivação, do seu entusiasmo. Tudo isso tem a ver com preparação mental. E você tem que ter clareza da ação que você vai executar, um plano de ação, um passo a passo, um roteiro. Não é difícil. Tanto que eu ensino isso no treinamento em um mês. Se você for aqueles que adora se desafiar, em uma semana você consegue resolver isso, talvez até em menos tempo. Geralmente isso é rápido, depende do quanto você está disposto a entrar nesse sistema. Mas uma coisa é certa, se você não tiver essa clareza, você vai acabar sofrendo muito ao longo da vida. E aí, voltando, né, continuando, melhor dizendo, na questão da autocobrança, isso está por trás dessa questão também. Se você não tiver domínio das suas emoções, uma preparação mental e entender quais são as ações necessárias para você alcançar o que você quer, você vai se cobrar um nível muito fora do que você aguenta. E aí a autocobrança é duro, porque não vai te levar muito longe, não vai te ajudar a se aperfeiçoar. Você vai fazer alguma coisa com uma cobrança muito alta, daqui a pouco você cai de novo, daqui a pouco você se cobra muito, aí você despenca de novo emocionalmente, daqui a pouco você se cobra demais, 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 aí você despenca mais ainda. E aí quando você vai ver a sua média de desenvolvimento, de evolução, ela está quase que estagnada. Diferente daquelas pessoas que aprenderam a se cobrar no nível ideal e elas estão sempre em crescente, sem sofrer, sem se incomodar, sem se angustiar, sem estar imersa numa ansiedade faraônica, sem se perturbar mentalmente no dia a dia. Para mim, hoje, né, depois de ter estudado mais de 15 anos neurociência, mente humana, comportamento humano, hábitos, como que funciona a programação mental, como é que você instala, como é que você desinstala hábitos, como é que funciona a arquitetura cerebral. Para mim, isso hoje é muito claro e muito simples. E é por isso que eu criei esse método para justamente agrupar só o que tem de mais importante e necessário para você conseguir a transformação que você busca, a mudança que você deseja. Se você curtiu esse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Manda para alguém esse vídeo que está se cobrando demais, passa para alguém esse vídeo aí que está se exigindo muito, aquele perfeccionista que você conhece, manda o link e fala assim, ó, assiste isso aí, porque você vai ver que a sua vida vai mudar muito rápido e de uma forma muito abrupta, para melhor, logicamente. Beleza? Combinado, então? Deixa um comentário aí embaixo também, se você é perfeccionista, fala eu, que a gente vai se identificar e vai se encontrar aqui. Eu vou ser o primeiro a colocar a palavra é porque eu sou perfeccionista. Só que todo dia eu lido com isso para não me cobrar de mais nem de menos, para achar meu nível ideal e continuar me aperfeiçoando ao longo da vida. Se você curtiu, deixa um comentário, dá um like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.